with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna... Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esse casal de noivinhos aqui. Olha só que fofinho. Fazer a gola da camisa do noivinho. Então eu peguei aqui um pouquinho de massa branca e vou fazer um rolinho. Daí eu vou abrir, ó, mas não precisa deixar muito fino, tá? Mas também não deixe muito grosso, assim, uma espessura que dê pra gente usar sem ele ficar transparente e rasgando, tá? Daí eu vou cortar aqui, ó, na diagonal. E aqui também. E por enquanto eu vou deixar assim, eu não vou acertar ainda o tamanho. Eu vou acertar o tamanho depois que secar um pouco e encolher. Mas, ó, tem que ser um tamanho que vai caber aqui e que ainda sobe pra gente poder dobrar e tirar o excesso, né? Então, eu vou deixar... Eu não vou colocar na frente do ventilador porque eu não quero que ele fique duro. Eu quero que ele continue maleável. Então, eu vou só deixar aqui no cantinho, numa plaquinha de EVA, com cuidado pra não perder, né? Então, vou deixar aqui reservado. E eu vou fazer o colete dele, que vai ser cinza. Então eu vou abrir aqui, ó, uma quantidade de massa e eu vou medindo, sempre aqui no corpinho, tá? Eu meço aqui, ó. Sempre deixando mais massa, um tamanho maior do que a gente realmente vai usar. Então ficou assim. Aí eu gosto de vir aqui no meio, ó, com uma espátula e marcar. Eu não vou cortar, eu vou só marcar o meio, tá? Marquei assim o meio, ó. E aqui eu venho e corto um triângulo assim, um V ao contrário, né? E aqui, ó, eu vou cortar assim. Meia lua, mas não muito arredondado. Isso vai depender do modelo de colete que você estiver fazendo também. Geralmente os coletes têm essa curvatura, tá? É muito difícil encontrar um colete que seja reto. Mas aí vai depender do modelo que os noivos vão mandar pra você, tá bom? E aqui, ó, eu vou marcar mais ou menos a altura que eu quero que fique o decote aqui do noivinho. E se você quiser também, você pode vir aqui já, ó, e marcar a altura do pescoço para você não cortar mais do que deve, tá? E vai ficar assim. E aqui também eu já vou fazer uma marcaçãozinha da cava aqui do bracinho dele. Se você tiver dificuldade, você pode pegar uma imagem e imprimir uma imagem no colete, imprime no tamanho aqui do noivinho, né, que você vai usar, e aí você recorta e usa ele como um molde, tá? Mas você pode ir treinando assim, fazer na mão também, que dá super certo. E aí você tem cuidado para não deixar esse colete muito curto. Deixa ele sempre maior do que o tamanho que você vai usar no final mesmo, tá? Porque vai encolher. Então considere sempre o encolhimento dessa massa. Daí aqui, ó, eu vou cortar assim também arredondado, seguindo aqui, ó, um pouco abaixo do decote, né? Mas essa parte aqui, como ela vai ficar coberta, se você errar também não tem problema, né? Só é legal cortar aqui pra não ficar muito grosso aqui, senão na hora que a gente for colocar o terno e o braço vai ficar um excesso de massa e não vai ficar legal. Ó. E aí você mede aqui no corpinho, tá?
E eu vou deixar reservadinho aqui também. Eu não vou colocar ele na frente do ventilador também, porque eu não quero que ele fique duro. Vou só colocar, deixar ele reservado aqui do ladinho. A menos que a sua massa esteja bem mole. E aí, se ela estiver bem mole, é legal você deixar um pouquinho na frente do ventilador, tá? E agora eu vou usar a massa preta. Essa massa aqui que eu vou usar deu 22 gramas para fazer o terninho, mas eu tô colocando uma quantidade maior de massa, né, como sempre, pra eu cortar aqui e não precisar ficar refazendo, né? Então é sempre bom abrir mais do que a gente realmente vai usar. Aí eu faço assim, ó, eu vou medindo aqui pra ver a altura e a largura. E essa massa aqui eu não vou deixar ela muito fina, eu vou deixar ela mais espessa do que a massa do colete. Então eu abro assim, deixando ela bem lisinha, tá? Máximo de cuidado para ela ficar por igual. Ela tem que ficar na mesma altura por igual. E aí vai ficar assim. E aqui, ó, eu vou medir a altura mais ou menos que eu quero. Eu vou deixar esse terno com cerca de 6 centímetros, porque vai encolher ainda, tá? Então eu não vou cortar na altura certinha que eu quero ainda. Depois eu vou acertando, então eu vou deixar ele com 6 centímetros. Então aqui eu vou marcar para cortar ele. E vou tirar aqui a medida de 6 centímetros. Então eu marco aqui e marco aqui. Daí eu venho com a régua aqui no meio. E ficou assim. E aqui, ó, na largura dele, eu preciso deixar ele de um jeito que eu vou colocar no corpo e ele não fique grudado. Então eu vou deixar nesse tamanho aqui mesmo, mas eu vou cortar depois o excesso, né? Então ele ficou com 6 por 10 centímetros. 6 por 10, tá? E aqui de espessura, ele tá com 3 milímetros, mas você pode até deixar com 2 milímetros. E esse aqui eu vou deixar um pouco na frente do ventilador para ele secar, tanto aqui por fora quanto por dentro, mas eu não vou deixar ele ficar duro. Eu só vou deixar ele perder um pouquinho da umidade para ele não ficar grudando na hora que eu montar o corpinho. Bom, vou agora fazer os enxertos aqui, ó, onde eu percebi que tá precisando de um acabamento. Então eu venho aqui, ó, com um pouquinho de massa. Como ele já tá bem firme, ó, consigo. Eu deixei ele secar. Na verdade já faz 2 dias que ele tá parado, ele tava esperando secar porque eu não consegui finalizar ele, tá? Mas você pode fazer já no dia seguinte, não precisa esperar 2 dias como eu esperei. E aí eu vou fazendo assim, ó. Vou alisando, integrando a massa até ficar sem nenhuma marcação. E aí, se você quiser aumentar o bumbum dele, você pode aumentar agora. Já colocando mais massa aqui no bumbum também.
Mas como eu vou colocar o terno, né, o terno vai cobrir. Então eu não vou dar tanta atenção aqui pra esse detalhe do bumbum, mas às vezes é um noivinho que tá sem o terno. Tem uns modelos que o noivinho fica com o terno no braço, né? Que fica bem legal também. E daí você pode dar um acabamento mais legal aí no bumbum nessas ocasiões. Ó, o preto ele mancha bem, bastante, então toma cuidado quando você for usar, né? Deixa sempre tudo bem limpinho depois, porque pode manchar o vestidinho da noiva ou alguma parte que você não queira manchar. Tá, então vai ficar assim. Se você quiser fazer aqui uma barra na calça, né? Eu não vou fazer, vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou deixar ele na frente do ventilador pra secar. Essa parte aqui da calça dele que tá molhada, né? Ó, eu puxei um pouco o palito mais pra cima pra dar uma sustentação maior aqui na cabeça. Daí eu vou passar aqui um pouco de cola instantânea, só um pinguinho, com cuidado pra não escorrer. E vou colocar aqui na cabeça, acertando a posição, né? Então eu venho aqui, trago a noivinha e vou acertar a posição que eu quero que ele fique. Ele vai estar assim de ladinho. E daí eu venho aqui com a massa na cor da pele dele. E vou fazer o acabamento nesse pescoço. Então eu faço aqui um rolinho. E vou enxertar aqui alisando. E ficou assim. E eu vou agora colocar a gola da camisa. Então, ó, a gente vai colocar e você pode ver qual o jeito que você prefere, tá? Ou você deixa assim, você dobra e coloca, ou tem gente que só põe assim também, ó. E fica também um acabamento bonitinho. Eu vou fazer ela dobradinha, tá? Então vou acertar aqui, ó, com cuidado para não cortar demais e acabar ficando fino, então por isso que é bom sempre deixar o tamanho um pouco maior. E eu vou acertar aqui, ó, vou dobrar aqui assim no meio. E ela vai ficar assim, né? E eu vou acertar aqui o tamanho dela, né?
eu venho aqui, ó, e marco onde eu preciso cortar. Marquei aqui. E eu vou cortar sempre na diagonal, ó, seguindo aqui a diagonal. Daí eu vou passar um pouquinho de cola branca. Aqui ao redor do pescocinho. E vou colocar essa gola e eu vou colar essa parte interna e deixo essa outra bordinha assim, essa abinha, né? Eu deixo solta. E eu tenho que prestar atenção pra colocar aqui no meio, tá? Cuidado pra não pôr pro lado, só porque o noivinho tá olhando pro lado. Então presta atenção aqui de colocar no meio. Pode parecer besteira assim avisar, mas eu já fiz isso de não prestar atenção e acabar colocando mais pro lado, em vez de colocar no meio por simplesmente estar olhando pra cabeça, né? Em vez de olhar pro corpinho dele. Ó. Deixa eu filmar assim. Ó como fica, ó. Fica bem mais bonitinho assim. Antes eu colocava do outro jeito, né? Eu não dobrava. E aí eu percebi que assim ficava um acabamento bem mais legal. Aí aqui, ó, pra não ficar solto assim, eu venho com a esteca aqui, ó. Eu vou passar um pouco mais de cola aqui. Essa massa, como ela já tá mais firme, ela não tá colando direito. Aqui, ó. Tô colando só a parte interna da gola, a parte externa eu tô deixando solta. Bom, vou fazer a gravata dele na mesma cor do colete. Vou fazer cinza também. Então, tô usando a mesma massa que sobrou. E daí eu sempre começo onde tem mais detalhe. Então, eu comecei aqui, ó, no nó da gravata, né? E vou puxando... Ops! Vou puxando aqui pra ponta. Não, ficou assim. Daí sempre dá uma ajeitadinha, ó, porque pode ficar com rebarba. E eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Só precisa passar cola aqui, não precisa passar na extensão inteira, tá? Só aqui mesmo. Ó. Eu vou acertar aqui. E aí acontece às vezes, né, de ter um noivinho que tem um strass aqui na gravata. Ou alguma coisinha assim, ó. Você pode vir aqui e colocar. Deixa eu pegar aqui o strass. Ó, peguei aqui, ó. Passei um pouquinho de cola. Eu vou cortar o excesso aqui da gravata pra não ficar muito alto aqui. Então eu faço assim, ó. Eu venho aqui. Eu vou cortar um pouquinho mais essa cava do colete, porque já encolheu o que tinha que encolher e eu entendi que dá pra eu cortar um pouquinho mais aqui, tá? Senão também aqui ó, vai ficar bem em cima muito fechado esse colete. Então eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o excesso dessa gravata.
E vou puxar aqui essa massa, ó, pra ela integrar aqui, tá? Só tem cuidado pra não cortar ela muito acima do colete, senão vai aparecer, né? Vai dar pra ver que a gravata tá cortada. Mas se você for deixar fazer um noivinho ou um boneco sem colete, aí você mantém ela inteira, né? E você faz aqui o acabamento também do cós da calça. Daí eu vou cortar aqui então, ó. E vou medindo aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui, ó. E aqui na lateral também é interessante passar, pra não ficar solto a bordinha na hora que a gente for colocar o terno, senão vai aparecer a marca dessa bordinha. Daí eu venho aqui, ó, e acerto aqui. Opa, saiu um pouquinho do foco aqui. Aí vai vir aqui. Ó, aqui eu vou fazer assim, e aqui eu vou deixar meio soltinho, eu não vou grudar no corpo do noivinho mesmo, porque aqui ainda vai encolher mais um pouco, tá? Então eu gosto de deixar meio soltinho assim. E aqui é interessante você perceber se vai ficar sobrando uma bordinha pra trás ou não, porque na hora que a gente for colocar o terno, se tiver sobrando, vai marcar e não vai ficar legal. Então, ó, você vem aqui e tira, não é necessário fazer a parte de trás do colete, porque não vai aparecer, a menos que você vá fazer o noivinho sem o terno, aí você vem e coloca aqui a parte de trás do colete, tá? Então eu vou marcar 4 botõezinhos aqui, ó, tendo cuidado de deixar uma distância igual entre eles. Então eu marco assim a casinha. E se você for deixar o terno aberto, né, é legal fazer aqui os botõezinhos. Eu vou fazer os botõezinhos só depois, pra não ter risco de eu apertar aqui e amassar o botão. Mas eu vou deixar só essa marquinha enquanto o colete ainda tá mole, né? E se você quiser fazer o bolsinho também, você pode marcar aqui no cantinho. E aí vai ficar assim. Agora eu vou vestir aqui o terninho do noivinho. E daí você vai ajustando se você quer o terninho mais justo, mais largo, se você vai fazer ele aberto ou fechado. Então você vai medindo no corpo aí do noivinho, tá? Eu vou deixar o terninho aberto, então eu vou cortar um pouco aqui. Mas sempre vou medindo, lembrando que vai encolher. E aqui pra mim, ó, esse tamanho tá bom já. Aqui, ó, na altura do decote aqui dele, eu vou deixar um pouquinho mais abaixo. Eu vou marcar onde que eu quero cortar. E vou cortar ele aqui na diagonal. E eu vou cortar o outro lado também na mesma altura. Na diagonal também. E vou acertando sempre aqui no corpo. Vou cortar um pouquinho mais. E vai ficar assim, ó. Daí eu vou acertar aqui a altura que eu quero ele, o comprimento, né? E eu vou passar um pouquinho de cola aqui nos ombrinhos dele, ó, bem aqui. Precisa passar bem cola aqui pra grudar bem esse terno aqui, porque depois a gente vai colar o bracinho dele. E aqui atrás também é interessante passar.
passar aqui também no cantinho. Ó, centraliza bem ele pra esse terno ficar retinho, tá? Ó, e daí aqui eu vou puxar pra cá. Assim, ó. Ó. Juntei aqui. Com cuidado pra não deixar aqui amassado, tá? Deixa aqui soltinho. E eu vou tirar esse excesso de massa aqui, ó. Com cuidado pra não cortar muito e não fazer um furo aqui. E aqui também. E vou grudar aqui, ó. Esse terno aqui nessa região. O resto eu não preciso grudar, eu vou deixar ele solto. E esse outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Assim. E aqui, se você quiser acertar a altura, eu vou cortar assim, ó. Um pouco aqui, deixar ele meio arredondado ali pra trás. Vou cortar aqui um pouco que ficou meio tortinho. E agora eu vou, se você quiser deixar o cabelinho dele secar mais, desculpa, se você quiser deixar o terninho secar mais, antes de fazer o cabelo, eu indico pra você não amassar, tá? Caso o seu terno ainda esteja molinho e tal. Mas eu já vou fazer aqui pra ir adiantando. Eu vou usar aqui pra cobrir o cabelo dele, eu vou usar cerca de 14 gramas de massa. Então, eu faço aqui uma bolinha, achato. E vou colocar aqui, ó, a partir da parte de trás da cabeça dele. E aí vai depender, né? Se você quiser abrir, vou abrir um pouquinho aqui que eu quero ele mais fino. Se você quiser um cabelo mais cheio, você coloca mais massa e abre menos a massa, né? Deixa ela mais fina, mais grossa, né? Se você quiser um cabelo mais rente, mais baixinho, você abre mais e deixa ela mais fina. Então, vou acertar aqui a costeleta e eu vou fazer ele com o cabelinho pra lá, partido aqui no meio, né? Então, onde eu vou partir é onde eu vou juntar o excesso pra cortar. E aí ficou assim. Se você quiser fazer umas entradinhas aqui de cabelo, ó,
Você vai modelando. E você pode vir aqui com o pincel modelador e unir essa massa aqui na testa. E daí vai depender do estilo que você quer fazer. Se você quiser marcar o cabelo, você marca. Se você não quiser, você quiser deixar ele liso assim só, ou só fazer a marcação aqui assim, ó, da divisão do cabelo, também é um estilo, tá? Mas eu vou marcar os fiozinhos, então eu venho aqui e vou fazer assim. E vou seguindo o contorno da cabeça. Então eu vou fazendo a marcação dos fios seguindo a curvatura da cabeça. E aí, chegando aqui nessa parte, se o noivinho tiver topete, o cabelinho espetadinho, alguma coisa assim, você vem aqui, ó, e faz a marcação. Assim. Eu vou fazer agora os bracinhos do noivinho. Eu já fiz um aqui, ó, pra adiantar. Foi esse lado aqui. E agora eu vou fazer esse lado aqui. Então eu vou usar a massa preta. E eu vou colocar a massa só até aqui, ó, onde começa a mãozinha dele. E daí eu venho alisando aqui, ó. Eu deixo meio gordinho assim, pra poder deixar ele mais cheinho, ó. E vai ficar assim. Daí eu vou arredondar. Com cuidado pra não deixar muito magrinho, tá? Ó, e esse lado aqui, ó, eu estiquei assim, né? Porque eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou deixar ele assim, o bracinho estendido.
Daí eu fiz aqui, ó, marcação, aqui e aqui. E esse daqui, ó, eu vou deixar ele dobradinho. Então eu venho aqui, ó, abrir e vou colar a mãozinha. Então eu vou tirar aqui o palito e vou colar aqui. E aí eu venho aqui, ó, e volto com a massa assim, ó, pra ficar bem certinho o punho. E aqui eu vou colocar dobradinho pra ele segurar na cintura da noivinha, assim, né? Então eu venho aqui, ó, dobro, marco um pouquinho mais o cotovelo pra ficar bem marcadinho. Eu vou acertar aqui, ó, a posição. Ver se tá bom. Ó, vai ficar assim. Então eu venho aqui, ó, com a espátula e faço a marcação das dobrinhas. Isso se você quiser, porque tem alguns modelos que, dependendo do estilo que você for fazer, não precisa fazer dobrinha, tá? Daí eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Ó, e com a massa ainda fresca, ó, eu vou colar aqui. E vou fazer assim, ó. Eu não vou apertar aqui pra não amassar. Eu vou pressionando aos poucos aqui a lateral, ó, pra juntar essa massa. E daí eu vou acertando aqui, ó. Se você apertar muito, fica estranho, não vai ficar um acabamento legal. Daí eu venho aqui e dou o acabamento integrando a massa. Eu vou alisar para tirar a marquinha e vai ficar assim. Vou marcar aqui, ó. Ó, a mãozinha vai ficar assim. O outro braço eu vou fazer a mesma coisa. Passar mais um pouquinho aqui de cola. Ó, lembrando de ver se a altura tá certa, os dois braços aqui na mesma direção. Ó, encolheu bem a massa, tá vendo? Ficou até menor do que... Eu achei que não fosse encolher tanto, mas encolheu bastante, então ficou bem aberto aqui. Mas eu vou colocar a lapela, então vai dar um acabamento. Por isso que é bom deixar sempre sobrando, tá? Encolheu muito mesmo. Eu achei que não fosse encolher tanto, que essa massa já tava bem... Ela tava bem firme, né? Mas eu não deixei na frente do ventilador, então quando eu vesti aqui nele, tinha encolhido bem menos. Então quando você for fazer, toma cuidado com isso.
ficando assim. Daí eu vou deixar aqui reservado. Enquanto ele vai secando, eu vou abrir aqui a massa para fazer a lapela. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de massa. Pegar massa preta também. E vou fazer um rolinho. E vou abrir mais ou menos a mesma espessura do colete, tá? Ele ficou com 14 centímetros, 13 centímetros e meio. E de largura cerca de 1,5 centímetro, tá? Eu vou cortar ainda, né? Acertar, então é bom sempre deixar um pouquinho maior. E aí eu vou deixar secar um pouco na frente do ventilador, não precisa deixar ele ficar duro demais, tá? Mas ele precisa ficar um pouquinho firme pra gente conseguir dobrar aqui e cortar com ele dobrado sem grudar. Então eu vou deixar na frente do ventilador pra perder um pouquinho aqui a umidade. Eu vou fazer agora a lapela, eu deixei ficar bem firme. Eu acabei esquecendo de virar a massa, talvez dê uma grudadinha, mas o ideal é você deixar um pouco de cada lado, tá? Principalmente o lado que a gente vai dobrar aqui. E eu deixei justamente esse lado sem secar. Aí você vai escolher, ó, o lado que tá mais lisinho, mais bonitinho pra deixar pra cima. E vai dobrar. O lado que tiver com falhas, rachadura, alguma coisa, deixa pra dentro. Daí eu vou cortar assim, eu vou cortar um lado reto. O outro eu vou cortar aqui, ó, na diagonal. Assim. E aqui, ó, também na diagonal. Com cuidado pra não cortar muito aqui. Daí agora eu vou abrir e vou começar a medir no terno aqui do noivinho. E você vai seguindo o modelo, tá? Porque tem alguns terninhos que a lapela é bem fininha, outros é mais largo. Então você vai seguindo aí, ó. O meu eu vou deixar meio larguinho porque encolheu bastante aqui o terno, né? Então eu vou deixar mais cheinho aqui, mas tá muito largo. Então eu vou ainda cortar mais um pouco. Eu vou marcar aqui, ó, onde eu quero cortar. Quero cortar até aqui. Então, vamos lá. Vou dobrar de novo. Coloca pontinha com pontinha.
Se você sentir que tá grudando muito essa parte aqui de dentro, ou você deixa secar mais um pouco, ou você passa um pouco de óleo pra não grudar a massa. E também, se você tiver dificuldade de fazer assim a mão livre, você pode desenhar num molde. Aí você pega de coisa de costura mesmo. Você pode pegar um molde e fazer um molde pra você, de papelão ou de acetato. Mas como os ternos também variam um pouco o tamanho da lapela, ó, é bom você aprender a fazer a mão livre, vai treinando, né? Ó, ficou assim. Aqui ficou certinho já o tamanho, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma picotadinha. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Cortar assim um triângulozinho, né? Mas lembrando, né, de seguir aí o modelo do terno que você tá fazendo. Esse daqui que eu tô fazendo é o terno, assim, super tradicional, que é o que o pessoal mais pede, né? Então, tô mostrando tanto o vestido quanto o terninho são os mais tradicionais que o pessoal pede. Aí eu vou passar cola só aqui, ó, nessa parte de dentro. Não vou passar pra cá, porque tem que ficar soltinha essa parte. E eu vou passar aqui nessa pontinha. Aqui na pontinha eu passo, tá? Só não vou passar aqui. E vou vestir aqui, ó, lembrando de prestar atenção aqui, pra não ficar aparecendo um buraco. Pode aparecer a gola aqui em cima, ó, mas não pode aparecer a divisão entre a gola e a camisa por dentro. Ó, coloquei do lado errado, gente. Presta atenção nisso, ó. Essa parte picotada tem que ficar pra fora, né? Ó. Aí vestir aqui, ó, tendo atenção de deixar na mesma altura, tanto essa fenda, né, que foi feita, e geralmente essa fenda, ela fica bem aqui, ó, perto logo na altura do ombro, assim, onde começa o ombro. E aqui essa pontinha, ela costuma dar uma soltadinha, então dá uma reforçadinha na cola. E você pode seguir aqui a curvinha do terno pra ela não ficar solta. E aqui eu venho e dou uma pressionadinha pra ficar certinho no lugar, pra quando encolher ele não sair daqui, tá? Já aconteceu bastante de encolher e depois ficar um buraco aqui. E aí eu tenho que acertar com a massa. Eu vou fazer agora 2 bolsinhos. Você pode usar o que sobrou aí da massa mesmo, né? Ó, já tá aberta mesmo. A gente vem aqui, corta 2 tirinhas fininhas. Eu vou cortar uma tirinha e vou cortar lá no meio pra fazer o bolso. Então o bolso de terno, assim, principalmente de casamento, geralmente ele é só uma tirinha, só um acabamento, né?
Vou medindo aqui. Cadê? Ficou do mesmo tamanho. E aqui também no terno, na parte de cima. Também eu posso colocar um bolsinho aqui. Eu vou reservar esse bolso porque eu vou fazer um lenço. Então eu vou fazer o lencinho com a massa cinza, a mesma massa que a gente usou para fazer o paletó e a gravata. É bem simples, ó. É só fazer, você vai fazer aqui. É bem pouquinha a massa mesmo. Faz uma coxinha assim, ó. Daí você dá uma apertadinha e faz um triângulo. Triângulozinho bem abertinho assim. E aí você vai medindo pra ver se tá um tamanho legal, tá? Porque não pode ficar muito grande. Daí é só fazer uma marcaçãozinha assim, ó, como se estivesse com dobrinhas pra simular o tecido. E daí deixa eu pegar aqui um palito. Eu gosto de colocar primeiro o lenço. Aqui. Porque daí eu prendo ele bem aqui, ó. E depois eu venho com o acabamento, como se fosse o bolso. Daí eu acerto aqui. E aí se você tiver aqueles pozinho perolado, prata, você já pode passar, né? Enquanto a massa tá fresca, ele gruda melhor. Caso o que você estiver fazendo seja de cetim, ou, né, que tem esse brilho perolado. Aí você já passa, tá? Se você não tiver e você tiver a tinta metálica, também serve. Mas se não for acetinado, não tiver brilho nem nada, não precisa. É que geralmente é bem padrãozinho ser acetinado esses ternos de noivinho, né? Ficou assim. Aí aqui o botãozinho dele, pra ficar bem charmosinho, eu vou fazer os botões pretos. Pra dar um destaque aqui. Eu vou colocar aqui uma gotinha de cola em cada marquinha que eu fiz. Eu vou fazer umas bolinhas bem pequenininhas, bem minúsculazinha mesmo. Se você tiver dificuldade de fazer a bolinha tão pequenininha assim, você pode usar tinta preta ou a tinta da cor aí do terno, né, que for, que você quiser usar, e pinga tinta aqui. Mas eu acho que com a massa vai ficar bem mais bonitinho, né? Aí eu venho aqui, ó, dou uma pressionadinha, tanto pra colar quanto pra ficar mais achatadinho mesmo. Vou passar aqui 2 pinguinhos de cola, daí fiz aqui 2 bolinhas do mesmo tamanho pra colocar aqui no paletó.
E venho aqui, ó, com o cabinho desse deck, que é chato também. Aí tá prontinha a roupinha do noivinho aqui. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito quem assistiu agora até o final. E se você ainda não deu o seu joinha, deixa o seu joinha, por favor, se você gostou aqui do vídeo, né? E também deixa os seus comentários, se inscreva caso ainda não tenha se inscrito. E é isso, divulguem aí pro pessoal para me ajudar também, para que eu continue fazendo aulinhas aqui para vocês aprenderem, para ganhar muito dinheiro, para presentear a pessoa que você ama e ter aí uma renda extra ou ser a sua renda principal também, tá? E lembre-se que dá para usar a criatividade, fazer personagens, fazer personalizado de vários tipos, tá bom? Pode ser com olhinho resinado ou você mesmo pinta, mas o olhinho resinado você viu que dá assim um toque super especial, né? Além de ser muito mais prático. Então eu vou deixar aí o link também para os olhinhos resinados para quem quiser. Então é isso, um grande beijo e até os próximos.